Pessoal, está acompanhando agora a nossa transmissão, vamos iniciar nossa live com um assunto muito importante em relação à tal revolução digital que a gente está acompanhando, está em curso, e o mundo do trabalho. Eu tenho um pequeno texto de apresentação para quem está começando a acompanhar os nossos trabalhos, para que a gente possa identificar exatamente qual que vai ser o debate ou o bate-papo conosco aqui. Começa assim, o nosso tema hoje é a revolução digital, os rumos do trabalho e do trabalhador. Qual o seu trabalho e qual o seu papel como classe? Diante do momento que muda a sociedade nas questões relacionadas ao trabalho, o crescimento das tecnologias, nessa substituição de máquina, fazendo a função de alguém, algumas pessoas têm grande domínio nas tecnologias, usam-a com facilidade e trabalham em profissões relacionadas ao uso dessas tecnologias. Do outro lado, existem pessoas que não sabem utilizar as novas tecnologias tão bem. A pandemia acelerou as mudanças em relações do trabalho. O desenvolvimento da revolução digital é muito preocupante porque temos um grande abismo digital e social. As mudanças estão acontecendo em velocidade exponencial. O mundo está mudando. O mundo não é mais o mesmo. O tempo já começou, já faz parte de todos nós. Sejam bem-vindos, então, ao mundo digital. Revolução digital, os rumos do trabalho e do trabalhador. Com a gente aqui, uma pequena e breve apresentação dos nossos convidados. Entre eles está o João dos Reis, que é dirigente sindical no estado de São Paulo, é locutor e apresentador animador, operador de rádio, roteirista de intervalos comerciais e discotecário programador na Rádio de Porto FM, na cidade de Porto Ferreira. É bacharel em Direito pelo Centro Universitário Barão do Mauá e também é conhecido entre nós como J. Reis. Nosso outro convidado é o Leandro Balboni, é analista e desenvolvedor de sistemas formado pela Universidade Paulista, professor de desenvolvimento front-end e também consultor de soluções digitais. Aqui com a gente também está o Daniel Lage, que é analista de sistemas, especialista em infraestrutura com software livre, é mestre em ciência política pela Universidade Federal de São Paulo. E também conosco, a Sanches. Ela é trabalhadora na área de TI, é militante do grupo Infoproletários, um movimento com o objetivo de denunciar e combater a exploração e abusos no setor de tecnologia. Bom, são 4 convidados, como vocês estão vendo, entre eles uma mulher, e até eu gostaria de iniciar por ela, já que a gente tem que ser cavaleiro, né, em todos os momentos, e perguntar para a Sanches que ela pudesse explicar um pouquinho o que é o Infoproletários, para depois a gente partir para as perguntas mesmo. Tudo bem, Sanches? Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Sou Sanches, né? E o Infoproletário, ele é um movimento social e um coletivo sindical que, como você introduziu, a gente tem como objetivo denunciar e combater a exploração no setor de tecnologia. Nós temos o objetivo de aproximar esse debate dos trabalhadores, aproximar essa questão, principalmente, da exploração, das condições de trabalho, sobre a conscientização, né, como proletários, da nossa posição, né, nessa sociedade capitalista, e a gente poder criar formas e práticas de luta e combate. Né, como proletários da nossa posição, né, na sociedade capitalista, e a gente poder criar formas e práticas de luta e combate. O grupo é grande, o grupo é pequeno, tem muitas pessoas? É um grupo médio, a gente tem membros em diversos lugares do Brasil, né? A gente tem núcleos tanto em São Paulo quanto no sul do país. Em São Paulo, onde está a maior parte, né, dos nossos membros. E é isso, o Info, ele tem um caráter principalmente marxista, né? Então tá bom. Eu estou tendo retorno aqui, estou tendo uma certa dificuldade porque o som acaba misturando. E eu tenho que abaixar o volume, eu não sei se ela terminou de falar. Então, só para explicar a dinâmica aqui, ó, eu quero deixar os microfones abertos e poder haver interação entre os convidados para questionar e lançar perguntas. Se eu ver que estiver muito parado, eu faço intervenções, eu tenho algumas perguntas pertinentes ao tema que está sendo debatido. Tudo bem?
Então, eu quero agradecer a presença de todos. Gostaria que desse uma boa tarde, inicialmente pelo companheiro Jota, que já é da casa, pudesse falar um oi aí, e a gente depois vai falando a mesma coisa para o Daniel em seguida, e depois para o Leandro. Tudo bem? Tudo bem, então boa tarde a todos os nossos amigos, companheiros, ouvintes, ao Leandro, ao Werneck, também a Sanches, ao Daniel. Sejam todos bem-vindos. E, com certeza, esse debate, 95%, 99% do que será discutido aqui hoje, vocês tenham certeza de que vocês não verão e ouvirão em nenhuma emissora de rádio, televisão, jornal escrito. Então, vamos ficar firmes até o final dessa live para nós entendermos e construirmos um mundo mais humano para a classe trabalhadora. 99% será possível que hoje vocês tenham certeza que não verão e ouvirão em rádio, televisão, jornal escrito. Então, vamos ficar firmes até o final dessa live para nós entender e construirmos um mundo mais humano para a classe trabalhadora. Eu estava ouvindo o áudio, acho que o Daniel pode fazer uma intervenção. Olá, boa tarde para todo mundo. Como o Werneck me apresentou, eu sou o Daniel, trabalho com tecnologia desde muito tempo. Também sou estudioso de ciência política. Também conheci o Bruno, conheci o Werneck numa organização chamada Intersindical, que eu faço parte. E estou muito feliz assim, de estar nesse espaço, agradeço o convite, e acho que a gente tem bastante coisa para debater, para colocar, ainda mais com uma organização muito interessante aí, que é o Infoproletários. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite de participar desse nosso debate. E acredito que será muito produtivo, porque nós temos aqui diversos pontos de vista, né? Eu tenho bastante ponto de vista pedagógico, por ser um instrutor, um professor, e também a parte das soluções tecnológicas, porque a gente precisa falar bastante disso, né? A gente precisa falar sobre soluções, porque o problema está na nossa porta, né, invadindo, e a gente precisa de soluções para isso. Entendi, ótimo. Então tá bom, eu vou começar a lançar uma pergunta aqui, quem tiver mais habilitado para poder responder seria ótimo. Dentro da classe trabalhadora temos um lado que é a revolução digital e no outro o desemprego no Brasil. Olhando para esse crescimento das novas tecnologias, existe um abismo digital. Muitas pessoas não têm conhecimento básico sobre tecnologias, e isso pode mudar ou, inclusive, aumentar, já que vai haver essa mudança. Ou um desemprego muito grande para os radialistas e nossa classe trabalhadora. Isso procede? Nós vamos estar percebendo isso? O Jota, que é dirigente sindical, poderia nos falar um pouco desse cenário, já que é da área, ao mesmo tempo ter acompanhado mais de perto a situação dos trabalhadores radialistas que trabalham em emissoras de rádio e televisão. Há essa perspectiva de um abismo muito grande de desemprego na nossa categoria? Então, Werneck, o que ocorre é que, de um certo tempo, a classe trabalhadora, ao invés dela ter tempo de ser reciclada ou reciclar para esse novo mercado de trabalho, está ocorrendo uma substituição. Porque esse tipo de novas tecnologias, ela surgiu de uma forma muito rápida e os trabalhadores não estão conseguindo alcançar. Apesar de que a classe trabalhadora radialista ser os trabalhadores com QI de 8 a 9, muitos não conseguem acompanhar, não conseguem, inclusive, entender o que significa esse trabalho digital. Então, com isso, de fato, está ocorrendo um abismo, muitas funções estão sendo engolidas. Vou dar um exemplo, 7, 8, 10 funções, hoje eles estão sendo realizadas no celular. Damos um exemplo de calendário, câmera fotográfica, câmera de filmagem, telefone, o próprio Word, quer dizer, são muitas ferramentas que antigamente elas eram desenvolvidas e havia um conjunto de instrumento para ser trabalhado.
Hoje ela é agrupado em apenas um aparelho, e isso faz com que a dinâmica e a quantidade de trabalhadores dentro do local de trabalho sejam sucumbida, consumida em muito pouco tempo. Imagina. Posso Leandro, pergunta aqui? deixa eu só fazer essa pergunta para o Leandro, que eu acho que é pertinente. Quando a gente discute sobre proposta de intervenção, em primeiro lugar, a proposta central vai ser uma utilização de estratégias de inclusão digital. Que estratégias podem ser essas diante do agora? Você trabalha na área da educação também, já que é um professor nessa área. Você vê essa perspectiva? O que poderia ser feito para ver essa inclusão digital dos trabalhadores que estão no mercado de trabalho e aqueles que vão acabar entrando agora? Certo. Primeiro, eu gostaria de falar do despreparo que a nossa nação está sofrendo, porque assim, vou utilizar como exemplo os próprios inventores do conceito da indústria 4.0. Né? E em 2014, na Alemanha, já se faziam reuniões para lidar com essa revolução digital. Então, assim, há 6 anos atrás, não é uma coisa recente para a gente, né, países em desenvolvimento, subdesenvolvidos. Então, em primeiro lugar, a gente precisa criar uma estratégia para levar a internet a lugares onde ela não chega, porque hoje nós temos, por exemplo, lugares que nem saneamento básico nós temos. Né? Então, é uma cadeia de coisas a serem resolvidas junto com essa inclusão digital. Porque, por exemplo, se eu falo numa inclusão digital total, né, primeiro eu tenho, né, os dilemas que eu enfrento hoje com os meus alunos. Falta de equipamento em casa, porque ninguém aprende só utilizando algo durante algumas horas na escola. Então, assim, temos a questão do difícil acesso aos equipamentos, computadores cada vez mais caros, então, assim, precisaria, sim, de um incentivo na compra de equipamentos, porque com os meus alunos eu enfrento muito isso, a falta do equipamento em casa. Às vezes não é nem tanto de internet, né, porque, por exemplo, um jovem, ele pode muito bem praticar um Excel em casa sem internet, apenas com um livro. Só que sem o computador fica mais difícil ainda. Então, eu acho que uma das coisas é incentivo à compra de equipamentos de informática. Esse é o primeiro ponto, para as pessoas que já têm um pouco de acesso, facilitarem mais ainda, porque é muito difícil você falar, aprendam novas ferramentas, por exemplo, o que eu gostaria de saber até do Jota, quais as principais dificuldades e habilidades, né, que como o Jota falou, os profissionais da rádio e TV não estão conseguindo acompanhar. Um dos motivos que eles não conseguem acompanhar é exatamente porque se lançam equipamentos muito caros, as pessoas, o trabalhador de base, ele não tem acesso a esses equipamentos para praticar, né? Por exemplo, alguém que vai trabalhar com edição de vídeo, não é barato ter um computador para edição de vídeo, para você aprender isso em casa. Então, acho que é a primeira linha. A outra, né, além de também reestruturar o ensino nas escolas, a respeito de tudo, a respeito de profissão, a respeito de tecnologia, porque hoje, por exemplo, nós temos crianças escolhendo profissões que daqui 20 anos não vão existir mais, né? Então, é toda uma linha. E a tecnologia, então, primeiro a gente tem que olhar, agora para os lugares que não chegam, né, por exemplo, não chega internet, que já é outro nicho de pessoas, tem um monte de coisas que a gente tem que pensar antes, porque não adianta eu levar a internet para casa da pessoa, por exemplo, se ela não tem nem água encanada, que a gente enfrenta essa situação em vários lugares do Brasil. Mas a questão é concentrando aqui na área urbana, por exemplo, onde temos mais acesso à internet, rede de celular para tudo quanto é lugar, o principal seria realmente facilitar o acesso à internet. Tiveram alguns projetos de internet popular, onde haveriam lan houses espalhadas pela cidade, só que esse serviço, por exemplo, é utilizado só para emergências, para uma pessoa imprimir um currículo, para a pessoa tirar um comprovante, um protocolo, não tem um espaço público onde ela possa sentar e aprender e praticar o que ela aprendeu, seja no curso ou na escola. Então, eu acho que primeiro incentivo e a obter a tecnologia em casa, porque aí você vai atrás do conteúdo. Hoje mesmo eu sou professor,
Só que eu tenho conhecimento da gama de coisas que eu posso achar na internet para aprender. Que nem, por exemplo, nós estamos vivendo um momento maker, que é onde as pessoas estão aprendendo as coisas em casa e desenvolvendo elas, né, que é uma das grandes impulsionadoras também da indústria 4.0. Então, a partir do momento que eu tenho a tecnologia em casa e que eu tenho a internet, porque a internet possui um conteúdo vastíssimo, né? A gente pode aprender praticamente qualquer coisa pela internet hoje em dia. E ainda que a gente não ache conteúdo, nós nos conectamos com outras pessoas que podem nos auxiliar. Então, se a pessoa tem algo em casa, ela acha uma saída, ela estuda algo que precisa saber, ela tem um equipamento para produzir algo para vender, ou para se vender, né, vender o seu serviço. Essa é a minha opinião. Eu tenho visto que algumas soluções que você apresentou me parecem quase que individuais. O cara tem um equipamento em casa sofisticado. A pergunta que eu quero fazer é para o Daniel, que vai no sentido de que isso não seria uma política de Estado de garantir o Estado de situação no sentido assim, de que os trabalhadores possam ter acesso talvez ao financiamento, à tecnologia, a curso, a um procedimento, porque senão fica muito individual. As necessidades estão aparecendo, a pessoa tem que ir lá e comprar o equipamento. Seria mais ou menos isso, Daniel? Você pensa dessa forma? Olá. Bem, eu queria começar para falar sobre esse assunto exatamente, começar por uma reflexão um pouco mais ampla sobre tecnologia. Por que eu vou fazer isso? Porque eu acho que no contexto que a gente vive, né, num sistema capitalista, isso adquire uma especificidade. Então, assim, a tecnologia é uma coisa em geral que a humanidade sempre produziu e sempre foi, digamos assim, uma grande vantagem, né? Desde a invenção do fogo ou dos instrumentos necessários para fazer fogo, isso é uma tecnologia. Diversas ferramentas que a humanidade foi desenvolvendo e facilitava o trabalho, facilitava a quantidade de coisas que eram produzidas, o que permitia uma vida melhor. Tudo isso foram avanços tecnológicos, né? O próprio capitalismo ele é marcado por um conjunto de avanços tecnológicos, né? Desde a máquina a vapor, ao torno mecânico, depois ao CNC, etc, etc. Nesse percurso, né, quando o sistema capitalista vinga, ele faz uma coisa que é muito engraçada, que eu acho que é onde você começou, Werneck, que ele desenvolve muita tecnologia. E isso parece uma grande vantagem, e realmente é, né? Por exemplo, a gente pode agora estar cada um na sua casa se falando, isso é uma grande vantagem, sobretudo no contexto de pandemia, a gente não deve se encontrar para necessariamente conter os contágios, né? Entretanto, veja, quando uma tecnologia surge no sistema capitalista, ela está sempre ligada ao aumento da lucratividade do possuidor dessa tecnologia. Quem a possui? Os grandes empresários, né? Então, digamos assim, a gente vive isso de uma tecnologia entrar num setor e, digamos assim, ter como consequência a demissões e diminuição de força de trabalho desde o começo do capitalismo, né? A troca, por exemplo, do torno, que é uma coisa que os metalúrgicos viveram grande, né? A troca do torno pelo CNC, onde você programa digitalmente como vai ser a ferramenta e só aperta um botão, do dia para a noite fez um monte de torneiro mecânico não ter mais emprego porque eles não sabiam operar CNC. Isso foi uma experiência. Agora isso está sendo vivido justamente com a internet, com os equipamentos celulares. No setor dos radialistas, imagina como que esse salto é gigantesco e como que, sei lá, quem operava fita VHS nas transmissões, né, o que né, vocês devem ter experiências disso, eu conhecer quem teve essa experiência. Hoje em dia a coisa é completamente digitalizada e está em outro patamar. E justamente essa tecnologia é uma vantagem, porque a qualidade do áudio é melhor, a qualidade do vídeo é melhor, todo o equipamento exige muito menos pessoas para operar, porque tem muito mais coisas automatizadas,
Entretanto, né, como tudo isso está voltado à lucratividade dos patrões, os trabalhadores são descartados nesse processo sem mais. É isso que realmente acontece, né? As demissões acontecem e não tem muito o que fazer. O Estado tem um papel nisso. Ele pode estimular esses processos de avanço tecnológico, e muitas vezes é o que ele mais faz, até porque o Estado, né, o nosso Estado, ele é dominado, né, por empresários e grandes empresas. Mas ele também pode, digamos assim, fazer políticas para que esses mesmos trabalhadores consigam se incorporar novamente a essas funções. Eventualmente isso acontece, né, com as políticas de inclusão digital, que são importantes, né? Mas elas mesmas, veja, geralmente essas políticas, elas miram uma nova geração que vai conseguir se incluir. Estou pegando essa contradição do próprio sistema capitalista com a tecnologia, por quê? Porque ela joga, e aí eu acho que, Werneck, você pegou muito bem, para o indivíduo resolver, né? Você trabalhou 20 anos numa empresa fazendo a mesma coisa, de repente vem uma nova tecnologia e você não consegue mais trabalhar, demitido e não consegue mais trabalhar em lugar nenhum. E aí isso parece que é culpa sua. Não. Né? Isso é próprio do sistema. E aí eu acho que os trabalhadores têm que se organizar e conseguir enxergar esses processos para se defender deles. Eu acho que essa para além do próprio Estado, que ele pode fazer essas políticas, e veja, no Estado que a gente está vivendo nesse momento não está fazendo nada pelos trabalhadores, muito pelo contrário, está retirando direitos e prejudicando demais a vida de quem já estava com a vida difícil. Ele pode ter essas políticas, mas a bola mesmo está na organização dos trabalhadores. Sem ela, a gente não consegue se contrapor a esse processo, né? Pegando essa deixa que você acabou de falar, tudo parte a partir dos trabalhadores. A gente tem aqui duas pessoas que poderiam falar com mais propriedade disso. Primeiro, a Sanches, que está no grupo político de trabalhadores da área, que luta de alguma forma tentar se organizar e fugir dessa exploração. É possível fazer isso, Sanches, com esse avanço tecnológico, já que a tecnologia ela veio para ajudar, mas ao mesmo tempo ela está excluindo um monte de gente? Como é que você discute isso no grupo? Qual a perspectiva que tem, partindo dessa situação de que é a partir dos trabalhadores que tem que se organizar para tentar combater essa exclusão? Como o Daniel falou, um ponto bem importante é entender exatamente qual é esse papel da tecnologia na nossa sociedade, né? Então, a tecnologia em si, ela tem uma proposta de melhorar muitas das condições de vida, de acessibilidade, de informações de dados e até facilitar o nosso trabalho em vários aspectos. Porém, dentro do capitalismo não é esse o objetivo dela, né? Ela não é aplicada para isso, ela não é aplicada para garantir bem-estar social, ela é aplicada para garantir lucro. Então, essa realidade, obviamente, quem que é maior impactado é o trabalhador. Então, a gente tem duas situações bem complicadas para o trabalhador, tanto aqueles trabalhadores que vêm de uma prática de funções e precisam se adaptar a essas novas tecnologias, quanto os novos trabalhadores, né, que estão iniciando suas carreiras já dentro dessas novas tecnologias. E por que é complicado para ambos? Então, um sofre exatamente com a constante ameaça de desemprego, né, um receio muito grande de ser substituído, um medo muito grande de não conseguir voltar ao mercado, né, porque a gente tem uma população muito grande desempregada nesse momento. Então, são pessoas que vêm, que foram desalocadas, né, foram demitidas e querem voltar para o mercado e sentem que não têm conhecimento ou domínio de algumas ferramentas e tecnologias que o mercado está exigindo nesse momento. E tem as pessoas que estão iniciando suas carreiras buscando ingressar nesse mercado de trabalho e muitas vezes se manter nesse mercado de trabalho. E a dificuldade é exatamente essa cobrança, essa exigência de cada vez dominar mais tecnologias, mais ferramentas, e a gente vê um acúmulo de funções. A gente vê diversos impactos dessa nova industrialização, né? Principalmente na vida, na saúde dos trabalhadores, na saúde mental dos trabalhadores.
Isso que a gente está vivendo nesse momento é uma introdução do que vem pela frente, principalmente. Como o Leandro falou, o Brasil está no estágio inicial dessa indústria 4.0. Então, a gente tem outros países que estão bem mais acelerados, né? Como o exemplo da Alemanha. O Brasil está no processo, no estágio inicial, e eu sinto que a pandemia ela trouxe e acelerou de muitas formas esse processo. Então, o que a gente está vivendo hoje em dia é um reflexo desse processo de transformação, de automação, né, da produção. E a dificuldade é exatamente em que se passa para o trabalhador que essa responsabilidade é dele. Então, é ele que precisa ir atrás de formação, é ele que precisa fazer cursos, é ele que precisa cada vez mais aprender novas ferramentas. Então, assim, você aprende uma ferramenta e na outra uma semana depois já vai aparecer outra, e você vive numa constante insegurança, num medo constante de ser substituído, não importa qual é o nível de conhecimento que você tem. Então, faça mais cursos, entenda mais ferramentas, faça pós-graduação, aprenda outras línguas. Então, e esse processo é extremamente desgastante, porque ele não tem fim, entendeu? Porque a tecnologia não para de se desenvolver. Então, a gente vai continuar correndo atrás. Então, eu acho que essa ideia de que a ação individual tem alguma possibilidade de transformação dessa realidade que o trabalhador está vivendo é uma mentira. Porque não importa o quanto você estude, você não vai alcançar. Porque a gente está sempre atrás. Então, a gente está sempre correndo atrás. E por que esse processo, né? Por que isso está acontecendo? O principal motivo disso estar acontecendo é exatamente reduzir os custos, né, da produção do trabalho. Então, como? Reduzindo o salário. Então, a gente tem um acúmulo maior de funções, tá? A gente precisa de menos pessoas para executar algumas atividades. A gente tem uma mão de obra, um volume de mão de obra disponível, né, que são os famosos desempregados. Então, a gente tem uma quantidade muito grande de desempregados que fazem com que os salários caiam. A gente tem essa constante insegurança que faz com que muitas vezes a gente aceite receber menos para ingressar no trabalho em algum setor e ter alguma experiência. Então, assim, tudo isso é exatamente para a gente ter uma redução dos salários. E quando a gente pensa que essa é uma realidade individual, a gente não consegue criar ações efetivas para conseguir, de alguma forma, combater isso, né? E combater todo esse adoecimento da classe trabalhadora. Isso é uma realidade que o trabalhador de TI já vem há bastante tempo. E eu acho que isso está se tornando cada vez mais comum entre todas as áreas. Diante desse cenário tenebroso que a Sanches nos passou agora, descreveu, né? Essa correria em volta do rabo, já que a tecnologia está sempre evoluindo, cada vez mais, e o trabalhador tenta correr atrás e não alcança, quando alcança é apenas minoria. Eu quero perguntar para o Leandro, como é que você consegue alimentar as esperanças dos seus alunos que entram para o trabalho, apontando um horizonte aonde pode ser que ele acaba não sendo empregado, mesmo se formando, mesmo se capacitando justamente nessa área. Você falou indústria 4.0, eu deveria estar um pouco mais por dentro. Eu sei que o Jota, inclusive, fez um curso no Senai. Estou com o currículo estendioso dele aqui, ó, onde ele fez isso. Você pode falar um pouquinho a respeito disso. Mas explica um pouquinho o que é esse indústria 4.0 e essa questão de alimentação de esperança dos alunos que vão querer se qualificar para pegar o rabicho do foguete, né? É isso? Certo. A indústria 4.0 nada mais é do que o estudo de como se posicionar com pelo menos o conceito alemão, né? Se desenvolveram vários outros conceitos ao longo do tempo, né? Já começou-se a falar disso há 6 anos atrás, então já houve algumas vertentes, mas inicialmente é o estudo de como posicionar a nação frente a essa revolução. Porque, por exemplo, né, como que a nação deveria se posicionar? Primeiramente, anos antes, né, que a gente, infelizmente, aqui no Brasil, nós não temos digo, por agora, por exemplo, nós não temos um governo visionário, né, nem um pouco. Então, nós teríamos que ter criado, né, não está tarde para isso, ainda temos que criar medidas, um grupo de estudo político, principalmente, porque isso também é de interesse político, porque se você deixa a classe
a classe base sem emprego, para quem que você vai vender tanta bugiganga? Quem que vai consumir e girar o capitalismo? Então, assim, em primeiro lugar, todos precisam se conscientizar, infelizmente ainda não todos, que isso é interesse de todos, porque se colapsar uma classe, vai colapsar tudo, porque aí o trabalhador não vai ter dinheiro para se sustentar, e aí a gente vai ter o aumento de criminalidade, marginalização, tudo isso, então a gente vai entrar numa decadência cada vez maior. É realmente frustrante, muitas vezes, porque eu tenho um cronograma a seguir, realmente passar algo para o meu aluno que eu sei daqui 20 anos não vai existir. É realmente complicado isso. Porém, o princípio sempre será o mesmo, porque, por exemplo, quem pega, hoje nós temos os celulares, né, os smartphones como principal âncora da tecnologia. Nós temos computadores, obviamente, que executam funções mais complexas e melhores, mas a grande âncora de hoje em dia é o celular, né, o smartphone. Então, nós temos que, as pessoas, em primeiro lugar, elas têm que se adaptar a mexer com coisas digitais. Porque, por exemplo, eu tenho alunos, senhores, por exemplo, que não sabem digitar num teclado, né? Então, só o fato de você estar introduzindo eles a um mundo que vai se desenvolver cada vez mais é melhor do que daqui 20 anos ele estar totalmente despreparado. Porque, por exemplo, eu, como desenvolvedor de soluções, né, vou falar de softwares, por exemplo, quando você aprende a mexer no Windows, vamos colocar no Windows 8, quando chegar o Windows 10, o Windows 20, se você, aí vem a questão, né, da nossa rotina estar cada vez mais atarefada, então realmente fica cada vez mais difícil acompanhar essa evolução. Mas o que a gente pode fazer é realmente incentivos olhando para o futuro, porque não adianta você incentivar um adolescente e para um ensino onde ele não vai ter futuro, a profissão que não vai mais existir. Por exemplo, a gente tem um caso de advogados, por exemplo, que é uma coisa que já está acontecendo nos Estados Unidos. Advogado recém-formado não consegue emprego, advogado com 5, 10 anos de profissão também não está conseguindo emprego. Por quê? Porque as agências de advocacia, elas substituíram a maior parte das cabeças pensantes por algoritmos, né, por inteligência artificial. Então, assim, a gente já começa falando que não é só... É bom ter a consciência de que não é só emprego base que vai sumir tudo. A gente tem, por exemplo, o Watson, que é o primeiro computador cognitivo da IBM. Ele já é médico, advogado e jornalista, com uma precisão absurda de diagnósticos, né? Nós temos, por exemplo, a JP Morgan. A JP Morgan, ela fez um software que executa 360 mil horas de trabalho em 5 segundos. Isso causou como é que eu posso dizer, uma produtividade equivalente a 200 funcionários durante um ano. Isso é muito, pro trabalhador, isso chega a ser até apocalíptico, porque cada vez mais empresas adotarão. Eu passei por uma empresa onde 30% dos funcionários entraram em corte exatamente por causa de uma nova inteligência artificial que fazia boa parte do processo, né? Então, eu também já vivi isso na minha pele, eu fui um desses 30%. 30% ou 60%, não me recordo mais. Então, nós temos que... só vai ter espaço, né, daqui para frente para os grandes conhecedores, né? Por exemplo, os especializados em tais coisas. E, principalmente, a área do desenvolvimento em si. Porque qual que é o ponto fraco da tecnologia? Vamos ser sinceros, aqui a gente está pensando, por mais que a tecnologia seja uma aliada, hoje, se a gente olha para a revolução, em muitos aspectos ela é nossa inimiga, né? Por exemplo, os funcionários da JP Morgan, aí o Watson, que vai combater, né? Vai entrar como auxiliar médico. Então, qual que é o ponto fraco da tecnologia? A tecnologia não cria nada. Ela desenvolve, ela melhora, ela aprimora, mas ela não cria nada do zero, né? Então, principalmente, a gente tem que ter um pensamento crítico do que eu posso desenvolver, do que eu posso criar do zero e tentar olhar para frente quais serão as novas necessidades, porque hoje nós temos umas necessidades, amanhã nós teremos outras, e incentivar as pessoas a olharem para isso, não olhar simplesmente para profissões, né, que isso é uma coisa que falta muito, as pessoas olharem para a sociedade e ver como é que a sociedade está se desenvolvendo, quais cargos eu vou precisar amanhã, hoje, o que está acontecendo com o mundo
para tentar prever o amanhã. Obviamente não dá, né? A gente pegou aí, por exemplo, ninguém esperava que a revolução digital se ocorresse de maneira tão bruta por causa de uma pandemia, né? Quando em épocas difíceis é quando mais acontece, guerras, onde tem os maiores avanços, o computador foi desenvolvido por causa da guerra, nós temos aí o coronavírus agora fazendo com que nós utilizemos cada vez mais os computadores, e isso faz com que as empresas também desenvolvam cada vez mais, e o grande problema da coisa, eu ainda acho que é a baixa falta de incentivo, não só no desenvolvimento, mas na aquisição. Como é que você vai falar para uma pessoa mexer no computador? Como é que você vai falar para um profissional que teve a sua profissão extinta se reinventar se ele não consegue nem financiar um equipamento que ele precisa para aprender algo? Eu não estou falando só de computador. Eu estou falando, por exemplo, do cinegrafista conseguir financiar o seu próprio equipamento, ou então em coletivo. Eu acho bem interessante a ideia de coletivos, porque obviamente aquele cinegrafista não vai ficar 24 horas utilizando a câmera, então eu gosto bastante dessa coisa de compartilhado também. Mas desenvolver soluções também em grupos, obviamente, só que não esperar nada de cima. A gente tem que lutar, a gente tem que conseguir um representante para definir uma estratégia, porque se você pega uma pessoa, ou o nosso grupo mesmo, que tem pessoas com diversos conhecimentos, a gente não vai conseguir uma solução mágica, né, que nem se fala tanto da renda universal básica. Eu acho ótimo a ideia, só que a gente também não pode enxergar ela como solução mágica, nada que a gente enxerga como solução mágica dá certo, né, então a gente tem que ter em vários âmbitos, e principalmente, já que a gente vai viver esse momento tão difícil, precisa-se, do mesmo jeito que precisa de uma comissão para lidar com o coronavírus, precisa de uma comissão para lidar com a revolução tecnológica, porque falar o que deveria ser feito é muito mais amplo, né? Talvez um computador com vários algoritmos conseguisse dizer, só que nós, com cabeças individuais e sem ter tanta noção da amplitude da coisa, vai ser difícil. E a gente não pode realmente deixar isso por conta do computador, porque senão ele vai tomar decisões lógicas e não humanas, né? Então a gente tem que se focar nessa parte. São questões que na verdade, começamos com a Sanches, ela passou por você em relação a essa preocupação da tecnologia, vim para ajudar, mas na verdade ela acaba nos podando cada vez mais. Você citou o caso aí, não só do médico, mas também advogado, o Jota, nosso companheiro radialista, é dirigente sindical, é bacharel em Direito. Ô Jota, você continua radialista, pulou para o bacharel, se formou, se qualificou, e a onda está pegando todo mundo. Parece que é uma força que vem cortando a cabeça de todo mundo. E aí? O que você acha disso? Você também fez essa... Dá uma palhinha sobre a indústria 4.0, se você puder, dentro da sua perspectiva. Sim. É bom nós entendermos que, apesar de parecer que o Brasil está atrasado pelo olhar da classe trabalhadora, porque pelo lado do empresariado está tudo bem, obrigado. Digo isso porque 95% dos trabalhadores hoje que estão envolvidos em tecnologia, eles ainda não entenderam que eles são trabalhadores explorados, assim como aqueles que trabalham com mão de obra pesada. Então, enquanto a classe trabalhadora, seja ela qual for, não entender que no mercado de trabalho só existem dois tipos de pessoas, os explorados e os exploradores. O que detém o capital e o que trabalha para o meio de produção. Então, se você não detém o meio de produção, você é um explorado. Então, antes de mais nada, é nós entendermos isso. Por que eu estou falando isso? Porque, da forma, inclusive, pegando o gancho do que a Sanches falou, os trabalhadores ou as pessoas que conseguem acompanhar o raciocínio do Leandro e estar sempre se atualizado, esse profissional, quando ele estiver muito lá na ponta, ele vai ficar caro para o sistema capitalista. E nesse momento ele vai ser demitido tanto quanto o que também não sabe de nada. Existe essa saga de que eu sei de tudo, então eu encontrarei serviço em qualquer lugar. Muito pelo contrário. Porque quanto mais você tem o conhecimento, mais caro também começa a ficar a sua hora de trabalho. E sobre a indústria 4.0, é bom lembrar que ela envolve diretamente essa revolução 4.0, que, como o Daniel inicialmente falou, começa lá da máquina a vapor, e essa 4.0 é porque agora é a quarta revolução
do mundo do trabalho. E essa quarta revolução, ela vem recheada do algoritmo, da inteligência artificial. Então, hoje, o meu inimigo direto não é o Ronaldo Werneck, que vai se especializar e trabalhar melhor. Não, é um algoritmo que vai ser alimentado através do tempo, e daqui a pouco ele estará fazendo coisas melhores do que eu, e com uma diferença. Eu estarei cansado, precisarei de férias, estarei limitado com o meu conhecimento, e aquele banco de dados, que existe uma raiz da inteligência artificial, ele estará descansado, não precisará de férias, não precisará de salário, e vai trabalhar muito melhor do que eu, vai produzir muito melhor do que eu. Então essa é a grande vantagem, aonde entra a mais-valia relativa de Karl Marx. Com isso, para nós termos uma ideia do nascimento da inteligência artificial, que parece que foi ontem, o algoritmo está chegando agora, ele nasceu com a ideia em 1960, através do Alan Turing. Lá atrás, qual que era a ideia inicial da inteligência artificial? Seria o treinamento ou o nascimento dessa tecnologia, assim como o nascimento de uma criança. Você pega uma criança ou você pega um computador raiz do zero e você vai alimentando ou você vai educando, assim, de forma humana, como a forma tecnológica e digital, da forma com que você queira. Você pode educar para que ele seja um matador de aluguel, você pode educar para que ele seja um profissional educado, você pode educar para que ele seja um racista. Então, tudo vai depender daquilo que você for alimentando essa inteligência artificial. Então, hoje, nós, como trabalhadores, ou todos que acessam a internet, cada momento que nós acessamos qualquer tipo de instrumento tecnológico, nós estamos alimentando essa inteligência artificial que está em algum lugar na nuvem. Então é muito complicado nós falarmos que vamos avançar, porque tudo que nós aprendemos, na verdade, nós teríamos que regressar, como nos tempos áureos da ditadura, montarmos células, fazermos as nossas discussões verbal, para que essas informações não fossem alimentadas por essa inteligência artificial, que hoje, diga-se de passagem, funciona quase como um sociólogo. Então, hoje você não consulta mais um sociólogo para entender a humanidade. Você pega esse banco de dados da tecnologia e faz essa análise simples e pura. Diga-se de passagem, o que foi feito com a eleição nos Estados Unidos, onde elegeu uma pessoa totalmente de direita, assim como ocorreu aqui no Brasil também da mesma forma, foram toda a campanha eleitoral de ambos os candidatos citados foram feitos através desses estudos e desse alimento da inteligência artificial jogado na massa. Então, só para nós entendermos o poder do que é essa inteligência artificial. Sobre o Estado não ser visionário, para quem quiser perpassar aí pela lei 13.243, inclusive assinada pelo Michel Temer, é linda, é maravilhosa a lei. Ela fala sobre a tecnologia para levar aos recôncavos do país, para diminuir a desigualdade social. Então ela nasce maravilhosa, mas no dia a dia, dentro do seu contexto, como disse a Sanches, na verdade nós ficamos correndo atrás de nos especializarmos como se a culpa fosse nossa. E essa culpa sendo nossa, de todos os dias, nós temos que acordarmos e tentarmos entender o que está acontecendo hoje no mundo do trabalho, causa doenças ocupacionais que talvez daqui 10, 15 ou 20 anos, que ele estará sendo inserida no CID, que é no Código Internacional de Doenças. Só que, durante esse tempo que vai se levar para se constatar que essa doença foi adquirida do local do trabalho, do estresse, vai se demorar muito tempo, e até ela chegar, já mudou-se para outra profissão. Então, a base hoje, para quem sonha em nascer e morrer sendo ou exercendo uma função, acabou. Segundo Hikari, nós, classe trabalhadora, ou nós trabalhadores, iremos nascer e morrer
exercendo no mínimo 7 funções. Olha só, você tem que se readaptar, se reinventar, se readequar. Aquilo que antigamente, no tempo da escravidão, chamava-se o capitão do mato, e que há pouco tempo era o chefe, depois virou o líder. Hoje é o algoritmo que te pressiona, que te assedia. Como que você vai falar para sua esposa que tem um sistema que você não enxerga, que você não sabe o que é, mas que ele te estressou, que você está hiper estressado, que você não consegue dormir, que você está tendo insônia, porque aquilo fica na sua cabeça 24 horas por dia, porque o computador, você vai lá e desliga. E a máquina, ser humano, e a nossa mente, e toda aquela exploração que você teve, porque hoje, inclusive com o trabalho home office, você está 24 horas a serviço do capital. Você está 24 horas sendo explorado. Hoje, com o WhatsApp, você não tem mais sossego de almoçar ou de jantar, porque tocou lá, você já vai dar uma olhadinha. À noite você acorda para ir no banheiro, você já dá uma olhadinha no seu e-mail para ver se alguém já mandou alguma coisa. Então, nós estamos ligados 24 horas por dia. Antigamente, inicialmente, nós trabalhávamos 8 horas por dia, saíamos dos nossos empregos e íamos para casa. Hoje nós estamos trabalhando em casa 24 horas por dia, com toda a tecnologia ali à nossa frente, dentro do nosso quarto, no bolso, com o celular. Aonde você está, a não ser que você vá para um lugar onde não tenha sinal de internet, porque mesmo assim, depois quando você sair daquele local, você vai lembrar, nossa, eu preciso ver quem que me ligou, eu preciso saber o que aconteceu. Então, nós estamos 24 horas sendo manipulados e indo cada vez mais de encontro à exploração. E mais ainda, se caso o meu celular não toca, ou se nada aconteceu, é eu que vou ligar para saber por que ninguém ligou, por que não aconteceu nada. Isso fica muito difícil. Como reverter, como explicar para esse explorado que vive no mundo tecnológico que ele é apenas mais um peão, que ele é apenas mais um trabalhador que irá adoecer, e quando ele estiver adoecido, substituído por uma máquina, porque agora não vai ser mais por um outro trabalhador que se especializou mais do que ele. São as discussões que nós temos que fazer a classe trabalhadora entender. Senão fica muito difícil, fica naquela coisa bonita, que eu tenho que me reabilitar, eu tenho que me reciclar, daqui a pouco eu tenho que fazer uma pós, da pós eu tenho que fazer um mestrado, do mestrado eu tenho que fazer um doutorado, do doutorado eu tenho que fazer uma MBA, para que eu ache, e com tudo isso, eu ainda tenho que me formar em todas essas pós-graduações e dominar todo e qualquer tipo de ferramenta tecnológica. Isso é o que o mundo não está nos oferecendo nesse exato momento. Ó, eu vou fazer uma confissão para vocês aqui. Eu tenho acompanhado algumas matérias jornalísticas na televisão, vejo alguns... Porque hoje em dia o que está se dando de receita para o trabalhador é o empreendedorismo, né? E quanto mais tecnologia ele conhecer, mais ele está apto a competir nessa selva capitalista. Mas o cenário que está sendo colocado aqui é muito desanimador. E eu tenho que fazer essa pergunta para o Daniel, porque o Daniel ele é um cientista social. Além da formação na área de informática, digital, ele tem essa veia, essa formação, e é político também, né? É um militante político. Daniel, o que a gente pode ver como solução para os trabalhadores? O que você nos diria? Você já deu essa receitinha na sua última intervenção, mas depois do que o Leandro falou, a Sanches falou, o Jota falou, estou com vontade de chorar aqui. O que você me aponta de horizonte, carinho? Pois é, Werneck, quando a gente olha a voracidade do progresso, do ponto de vista da nossa própria individualidade, o que a gente pode em relação a ele, a gente cai nesse cenário tenebroso, né? Os camaradas aqui foram falando, eu fiquei pensando nos trabalhadores de tecnologia que vivem, né, como eu vivo, essa necessidade de atualização constante, né?
eu vou falar alguns palavrões aqui, que muita gente vai conhecer, mas ó, quem programava em Delphi já foi. E teve muita gente que fez curso de Delphi. Quem programava em Visual Basic já foi. Teve muita gente que programava Visual Basic. Aí foi para o Java. Agora o Java está para algumas coisas, mas o que está pegando é o Python. Ou seja, um conjunto de linguagens e avanços tecnológicos que você se sente assim, alguma hora você tem que parar, porque eu não vou aguentar, né? E ao mesmo tempo eu vou ser descartável nesse processo. Então, do ponto de vista individual, o cenário é quase esmagador. O trabalhador é o que leva, como vários companheiros disseram, a adoecimentos, etc., que é o que vem acontecendo muito com a nossa classe. A coisa muda completamente quando a gente se junta como trabalhador para conseguir combater isso coletivamente. Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu recentemente, né? Os trabalhadores da Renault, em Curitiba, a Renault anunciou a demissão, se eu não me engano, de 2.000 trabalhadores metalúrgico. Isso tem tudo a ver com os processos de reestruturação produtiva, que vai acontecer na própria fábrica, que tem a ver com a indústria 4.0, que a indústria 4.0, eu acho que ela tem um elemento novo na automação, que para mim eu acho que qualifica ela de forma que eu entendi melhor, que hoje a gente tem a capacidade de administrar grandes, enormes bancos de dados. Então você consegue integrar, digamos assim, o consumidor até a ponta da produção de várias linhas produtivas, né? Então você integrou a oferta e demanda de uma forma onde você consegue ter previsão de produção e aumentar a produtividade em todos esses processos, com diversos sensores nas máquinas, com um conjunto de coisas que, digamos assim, que eu acho que é sempre vantagem a gente conseguir produzir mais trabalhando menos. Só que no sistema capitalista isso é um inferno para todos os trabalhadores. Bem, os trabalhadores da Renault estavam passando por isso, justamente uma reestruturação produtiva. E o que eles fizeram? Uma greve, né, se juntaram, cruzaram seus braços, uma greve de 9 dias, que conseguiram anular a própria demissão. Ó. Então, os trabalhadores, que justamente quem produz tudo isso, individualmente, eles são muito fracos e se sentem esmagados. Mas quando eles se juntam e estão coletivamente conseguindo dar respostas a esses ataques, e essa palavra que o Jota trouxe, que eu acho que é muito importante, essa exploração, que é disso que se trata, a gente consegue, digamos assim, se colocar como força política para contrapor essa ordem. Ó, a classe trabalhadora brasileira já fez isso diversas vezes, né? Para quem não sabe, eu gosto de contar essa história. O 13º salário, né, que imagine, é uma coisa que, pelo menos para quem trabalha como CLT, agora também tem uma massa gigantesca, que é justamente os próprios patrões arranjando formas jurídicas para não pagar direitos, mas ó, o 13º salário, que é uma coisa que ainda grande parte, né, a gente tem pelo menos 48 milhões de trabalhadores em CLT, né, recebe, foi uma conquista que foi feita numa greve geral de 63, um pouco antes do golpe militar, e que ninguém conseguiu mais tirar, porque depois que você conseguiu, agora tira, não tira. Ó, mas isso é fruto de uma greve geral dos trabalhadores, né? É uma greve famosa, chamada greve dos 700 mil. Então, todos os pequenos direitos que nós temos não foi fruto de bondade, foi fruto da luta dos trabalhadores, né? Nossa própria classe já teve muito mais organizada. No momento que a gente está vivendo, está um pouco mais difícil, né? As pessoas estão mais individualizadas, que é justamente disso que a gente estava falando. Mas não tarda dos trabalhadores se entenderem melhor como trabalhadores, e aí isso tem várias dificuldades, porque a tecnologia vem também para desmontar isso, né? Um trabalhador do Uber, por exemplo, né, ele vai ter todo um discurso de que ele é um empreendedor, para pegar o ponto que você colocou, né? Porque você controla seu próprio tempo de trabalho, você faz isso, você faz aquilo. Algumas áreas de tecnologia, como que eu trabalho, já vive isso há muito tempo. Na verdade, você nem é mais CLT. Você abre uma empresa, né? Agora o MEI facilitou isso para muita gente. E você vai trabalhando por demanda aqui e ali. Mas, digamos assim, sempre tem um patrão que está te contratando, por mais que você faça o seu horário, né?
E você trabalha por produção, como o Uber trabalha. O Uber trabalha por produção. Ele tem que produzir para conseguir ganhar. Mas quem que detém, aí vai falar, mas ele tem o carro e o celular. Tá bom, mas ele tem o satélite? Ele tem o banco de dados do aplicativo? Ele tem todo o controle, que é o gerenciamento que aquele aplicativo faz, que também atrás desse aplicativo tem milhares de trabalhadores desenvolvendo aquele software? Não, ele não tem isso. Então, quem detém os meios para o Uber trabalhar não é ele. E aí o tempo que ele trabalha, ele ganha um tanto, e a grande parte de todo esse trabalho, de todos esses motoristas, vai para o patrão, que é o capitalista, dono da Uber, que inclusive já é uma multinacional, etc, etc. Veja, não tem nada de empreendedorismo nisso. Uma hora, essa ficha vai cair. E aí, esses trabalhadores vão ter que se juntar e conseguir reivindicar os seus direitos. Né? E, quiçá, mais do que reivindicar os seus direitos, por que não despedir o seu patrão? Né? Como diz a música do Gabriel do Rapa, né? do Falcão. Por que não despedir o seu patrão? E, já que a gente que faz, a gente, então, que domine, inclusive, todo esse processo, que já dominamos, só que tem alguém que fica sugando o nosso trabalho. Né? Essa perspectiva de se organizar, se entender como classe, e na condição de trabalhadores organizados, quando se entende trabalhadores organizados, no mínimo tem que estar sindicalizados, ou participando de um grupo político que tem essa visão, esses questionamentos um pouco mais amplos. É o caso, acredito eu, da Sanches. O pessoal do Infoproletário tem essas discussões no grupo, além de lutar contra a exploração, dessa questão de perspectiva, do avanço tecnológico. Vocês amadureceram bem essas questões? Como é que vocês fazem para chegar também ao maior número de pessoas? Tem site de vocês? Vocês têm algum e-mail, um grupo de WhatsApp? Como é que vocês conseguem, de alguma forma, seguir esse caminho que o nosso companheiro Daniel Lage colocou? Já que os trabalhadores têm que estar organizados, né, Sanches? Como é que se faz isso dentro do Infoproletariado? Sim, sem dúvida. Como você mencionou, né, é importante a sindicalização, e não só a sindicalização, mas o fortalecimento, né, dos sindicatos, isso é extremamente importante. Como eu mencionei, né, nas minhas falas, a gente não acredita nas vias individuais, a gente acredita que a luta é coletiva, a realidade é coletiva, é a realidade do proletariado, não é a realidade só de uma área. Então, é importante a gente estar sindicalizado, estar envolvido nos movimentos sociais e debatendo sobre essa realidade do proletário como um todo. Como eu mencionei, a área de tecnologia ela vem passando por um processo mais forte do que vai acontecer, né, desse processo, já que a gente está vivendo como um todo, mas que o trabalhador de tecnologia já vem passando já faz uma década, mais ou menos, em relação ao processo de terceirização. Então, a terceirização já era uma realidade, né, para o trabalhador de tecnologia, antes mesmo das reformas que nós passamos, já é uma área com uma terceirização massiva, um discurso muito liberal de empreendedorismo, de fazer sua própria hora, de poder, né, ser o seu próprio chefe, e essa realidade, obviamente, não existe. É um processo muito maior de sucateamento do trabalhador do que, de fato, uma condição de privilégio ou uma condição de empregador, né? Não é. Nós continuamos sendo empregados porque nós vendemos nossa força de trabalho. Nós somos proletários. O Info tem site, nós temos redes sociais, vocês podem procurar por Info Proletários, tanto no Facebook quanto no Twitter, Instagram e o nosso site. Nós temos publicações recorrentes, escrevemos textos debatendo sobre diversos temas, já publicamos textos sobre indústria 4.0, publicamos textos sobre a condição da mulher no setor de tecnologia, entre outros textos sobre denúncia, muitas denúncias de demissões em massa, principalmente nesse período de pandemia. Temos também lives que fazemos recorrentes. Então, assim, a gente está sempre debatendo, tentando se aproximar, e um problema bem grande que a gente tem no setor de tecnologia é essa dificuldade do trabalhador de tecnologia se enxergar como proletário, se enxergar como trabalhador. Isso é uma coisa que parece até loucura falando, né? Como é que o trabalhador não se enxerga como trabalhador? Mas é exatamente por discursos, por um discurso ideológico
que coloca o trabalhador como parceiro, como empresário, como microempreendedor, e, na verdade, são pessoas muitas vezes que trabalham em condições muito mais precárias, de trabalho, mas eles recebem, tem um frigobar lá, né, com Coca-Cola, cerveja, então tem happy hour pago, só que não recebe horas extras, o instrumento de trabalho muitas vezes é seu próprio notebook, então que deteriora, e não são pagados direitos trabalhistas. Então, assim, a gente passa por esse processo de tentar conscientizar, de levar essa reflexão para o trabalhador sobre a nossa situação e sobre os ataques que o setor de tecnologia vai sofrer, ele vem sofrendo, principalmente por esse imaginário, muitas vezes, que as pessoas têm, e também porque a indústria, né, o mercado incentiva isso, colocando como se fosse a tecnologia fosse o futuro, trabalhar em tecnologia fosse o futuro, né? Então, na verdade, o que isso acontece? É exatamente para reduzir o poder de barganha do trabalhador. Discordando do Leandro, que ele mencionou que o processo de especialização, na verdade, o processo é o contrário, é um processo de generalização. Então, o quanto a gente vê isso tanto nas tecnologias tradicionais quanto nas novas tecnologias, que não se busca mais especialista. Buscam pessoas que dizem que têm conhecimento sobre diversas linguagens, que têm capacidade de, né, atuar em diversas frentes. As tecnologias em si estão demandando cada vez menos especialistas, exatamente para quê? Para você conseguir reduzir o poder de barganha, né? Como o Jota falou, você dominar muito uma ferramenta, você ser um grande especialista em alguma coisa, gera uma dependência do patrão em relação ao trabalhador. E, obviamente, o patrão não quer negociar. Ele não quer que o trabalhador tenha alguma condição que possa negociar sua condição de trabalho. Então, o que acontece? Eles são demitidos, as tecnologias buscam tirar essa especialização exatamente para qualquer um conseguir entrar, para qualquer um conseguir concorrer, e as concorrências das vagas, obviamente, fazem os salários reduzirem. Então, esse é um processo que a gente vem há mais ou menos 30 anos de redução salarial no setor, e esse é um processo que vai se manter. Exatamente porque o trabalhador de tecnologia, ele está numa posição central, né, na produção atualmente, e essa posição central nos dá condições de, por exemplo, parar a produção. Então, como o Daniel falou sobre as greves, é exatamente esse o ponto. O maior poder do trabalhador é exatamente o poder de paralisar a produção. Então, a gente consegue... a gente exerce a nossa força exatamente nisso, né? Então, se a gente tem essa capacidade, se a gente tem essa possibilidade, o que o burguês faz? Ele busca retirar esse poder do trabalhador de diversas formas, uma delas é com essa ideologia liberal, né? Então, tirando a consciência do trabalhador, do poder dele e da sua condição dentro da sociedade capitalista, e também reduzindo possibilidades de barganha, que é nesse sentido, de você conseguir negociar, de você conseguir barganhar uma situação, algum benefício, algum direito. Então, mais uma vez, não é pela ação individual que a gente vai conseguir realizar alguma transformação. É exatamente pela ação coletiva, com coletivos sindicais, movimentos sociais e sindicalismo. Pelas intervenções de quase todos aqui, apontam no sentido da organização. Eu só quero fazer um lembrete para quem pegou aqui a nossa transmissão no meio dela. Nós estamos fazendo uma transmissão, o pessoal chama de live, né? Usando muitas palavras em inglês, onde a gente aborda a revolução digital, os rumos do trabalho e do trabalhador e qual o seu papel como classe. Dentre os convidados, que são 4, nós temos aqui o J. Reis, que é radialista, dirigente sindical, também é formado, tem o bacharelado em Direito. Nós temos aqui o Leandro Balboni, que é professor em desenvolvimento front-end, depois você explica o que é isso, viu, Leandro? Eu fiquei curioso. Consultor de soluções digitais. A Sanches, que acabou de fazer intervenção agora, que é trabalhadora de TI, e é militante do Infraproletários, e também está com a gente o Daniel Lage, que é analista de sistemas e mestre em ciências sociais. Bom, eu vou retomar aqui com o Leandro. Leandro, na condição de professor, que você também é, e também
deduzo eu, né, obviamente, porque está numa área de ponta de tecnologia, tem que estar se atualizando constantemente. Você se sente meio na contradição de ver aquela turma de alunos que estão ali para aprender, para querer, de alguma forma, se inserir nesse mercado competitivo, mas, ao mesmo tempo, por estar, certamente, com muito mais informação, entender que uma parte deles, talvez, não consiga se recolocar, consegue na condição, talvez nem tanto de militante, como temos outros convidados aqui, mas como é que esse pessoal vai conseguir se virar no futuro, com toda essa bagagem tecnológica, ao mesmo tempo... Porque todos os três apontaram que é a organização, né? Via sindical, via movimento político, né? A solução é sempre coletiva. Mas o professor ali na ponta, explicando, tem essa preocupação de falar, pessoal, ó, procure sindicatos, se organizem. Você chega a abordar isso? Fala um pouquinho também a respeito dessa função aí, desenvolvimento em front-end. Você está me escutando? Estou falando com o Leandro. Leandro, você está me escutando? Tem que abrir o microfone. Oi, voltou aqui? Oi. Desculpa. Então, em relação a front-end, né, front-end é basicamente o que o usuário está vendo, né, back-end é o processamento dos dados que são inseridos, toda a conta que é feita para exibir resultados, etc. E front-end é exatamente o que você está vendo na sua tela, o formulário para você preencher, o botão, as conexões entre uma página e outra, a aparência de um aplicativo para deixar ele fácil de ser utilizado, com mais funções, com menos funções. Então, atualmente, uma das minhas especialidades é essa, né? Desenvolver uma interface que as pessoas consigam utilizar com facilidade, uma interface intuitiva. Quanto à questão dos alunos, do desenvolvimento deles, né, de sindicato, eu realmente nunca cheguei a abordar isso, porque os meus alunos, eles ainda estão na fase de aprendiz, né, eles estão indo bastante para jovem aprendiz, e, assim, com essa alteração que nós estamos vendo agora, realmente faz a necessidade deles procurarem grupos para, independente de sindicatos, grupos individuais, WhatsApp, para se fortalecer. Isso, com certeza, a gente sempre incentiva. Porque, sim, a atitude coletiva, ela é muito importante, só que a gente tem que ter também uma coisa em mente. Tudo sai de dentro. Então, primeiro, a iniciativa tem que partir de dentro de mim, e aí, junto com as outras pessoas, nós nos unirmos. Isso, sem dúvida, é essencial. E o desenvolvimento deles, a minha parte é exatamente fazer com que quando eles chegam na faculdade, quando eles chegarem aí no mercado de trabalho, eles não peguem a tecnologia como algo estranho, porque eu acho que isso é a pior coisa que pode acontecer. Você entrar num mundo onde quem está dominando tudo é um estranho para você, que é exatamente o que acontece com os trabalhadores de mais idade, né, que eu vejo pelo menos acontecendo. Ele sai da função dele, e aí quando ele olha, eu tive um aluno que passou por isso recentemente, um aluno mais senhor, né, geralmente são alunos mais novos, mas eu tenho algumas turmas, uma turma específica de senhores. Então, assim, ele me mostrou a preocupação dele, que eu já tinha consciência, de que é muito pior você entrar no mundo, que nem o caso dele, ele saiu da função dele, e aí quando ele foi procurar emprego de novo, ele mal sabia o que era tecnologia. Então, entrar num mundo desconhecido é muito pior. Então, a primeira página que a gente tem que falar é familiarizar isso para todo mundo. A tecnologia tem que ser familiar para todo mundo, e é nisso que eu foco. Porque hoje, eu ensino funções vamos colocar assim, eu ensino para os meus alunos funções de Excel, lá para a minha turma de Office, no caso, que são os alunos mais novos. Amanhã ou depois, eles não vão precisar daquilo, porque vai ter um programa que vai preencher essa planilha automaticamente. Porém, aquilo já vai ser algo familiarizado para ele poder mexer em outras interfaces, né? Tanto que, quando eu ensino a parte de interface, a parte de front-end, isso está ajudando com que eles entendam como é que funciona um computador, né? Não só ali a interface, porque você tem que abordar outras coisas, obviamente, e eles vão se familiarizando.
para não chegar amanhã ou depois eles verem algo totalmente estranho, que é o pior cenário, você entrar no mundo onde o mundo é estranho completamente. E eu queria, uma das coisas que eu incentivo bastante é, por exemplo, pegando até a pegada do Daniel, no final que ele falou, por que não demitir os patrões? Porque eu ouvi muito discurso da gente de lutar por direitos dentro da empresa. Obviamente que isso tem que ser feito. Enquanto nós estivermos dentro da empresa, tem que lutar exatamente por condições melhores. Só que por que não abrir um pouco mais os horizontes e lembrar que, barato ou caro, a tecnologia vai substituir dentro das grandes empresas. Então, você consegue melhores condições hoje, consegue um salário melhor, você consegue mais tempo, mais qualidade de vida, mas isso não vai te impedir de ano que vem uma tecnologia de se substituir. Vai resolver o problema de agora, não vai resolver o problema de amanhã, né? Então a gente tem que pensar nas duas coisas ao mesmo tempo. E nisso, exatamente a questão de demitir o patrão. Primeira coisa que nós podemos fazer, né, pegando agora a gancho do Jota, que ele falou do poder das tecnologias e intermediar ali a oferta e a demanda. As empresas que conseguem fazer isso são grandes empresas, né? Por exemplo, nós temos aí o Facebook como um grande manipulador de massas. A gente pode afirmar isso, porque isso já foi comprovado, a equipe técnica que fez isso, já houveram pessoas presas por isso, não do Facebook, mas da Cambridge Analytics, que utilizava o Facebook como ferramenta de manipulação. Então, as empresas que estão inseridas nisso são grandes empresas, empresas que têm dinheiro para investir num sistema de Big Data. Big Data, para quem não está familiarizado com esse termo, é basicamente um banco de dados absurdamente extenso sobre qualquer coisa. Por exemplo, todo mundo acha engraçadinho, né? Entrar no Facebook, dar like, colocar haha, colocar aqueles emojis, né, diferentes. Aqueles emojis não estão lá para te divertir, aqueles emojis estão lá para te estudar. Então, assim, se você é muito aficionado em redes sociais, se fica muito tempo, você está dando ferramenta para essas empresas, assim como pessoa, como organizações, tem os dois lados da moeda, né, exatamente, tudo vai ser monitorado o que você está fazendo, então pode ser utilizado, o ideal seriam reuniões presenciais, o Jota, né, entrou nesse assunto, e a outra parte é se desvincular um pouco das redes sociais, porque as pessoas, elas estão viciadas em redes sociais, e realmente o que os algoritmos fazem é viciante com as pessoas mesmo. Só que abandonar as redes sociais, eu acho que já, não abandonar totalmente, mas deixar um pouco de lado, ocupar menos espaço na vida, é uma coisa já importante. Pelo menos a interação, não a divulgação de informações. A divulgação de informações tem que estar milhão mesmo. Só que agora, a interação com os emojis, comentários, comentários específicos, né, demonstrando raiva ou demonstrando afeto, isso dá mais argumentos para que as redes sociais nos manipulem. Por exemplo, hoje o Facebook ele tem cerca de 6.500 pontos de personalidade sobre cada usuário. A intenção é que, chegando até 2050, eles tenham 60 mil, entre 60 e 65 mil. Uma máquina que sabe 6 mil pontos de personalidade sua, para começar, em muitos casos ela vai saber mais de você do que você mesmo. Imagine isso, 60 mil pontos. Como é que você vai se defender de tanta manipulação? Em primeiro lugar, abstraindo um pouco disso, que é o que eu falo tanto com os meus alunos, parem de dar atenção tanto a redes sociais, né? Deem atenção a coisas mais úteis, como estudos, que nem a questão da especialização. Quando eu falo que quem vai ter aqui as pessoas especializadas serão as pessoas consultadas, exatamente porque as empresas, como eu mesmo já disse, caso JP Morgan, Watson, eles vão eliminar os generalizados. Não, por exemplo, um atendente de telefone, ele vai ser substituído por um atendimento eletrônico, vamos colocar assim, em alguns casos, porque clientes já constataram que gostam de atendimento humano, então jamais será totalmente substituído, porque as pessoas não gostam de ser atendidas por máquinas. Mas, indo dessa questão, então, as máquinas elas vão substituir a base e você só terá
trabalhos de intelecto, não trabalho braçal, mas sim trabalhos de intelecto, onde os especialistas só... Aí vem a parte catastrófica da coisa, só vai ter lugar dentro das empresas para os especialistas, porque eles não vão colocar a mão na massa, eles vão ser consultores, para ver qual que é melhor, porque por mais que um computador faça algo incrível, processamentos incríveis, a interpretação humana ainda é colocada em conta, porque nós estamos falando de seres humanos. Um ser humano gosta de interagir com outro ser humano, né? E também, de certa forma, boicotar essas grandes empresas que fazem uso dessas tecnologias. Porque, por exemplo, se eu estou fazendo, obviamente, pesa um pouco porque as grandes empresas têm uma oferta melhor, né? Aí vem a questão, né? Elas têm uma oferta melhor muitas vezes. Mas, se possível, dar preferência para pequenas empresas, porque a questão está todo mundo trabalhando para os poderosos, está todo mundo consumindo dos poderosos. A gente quer barrar os poderosos como dessa forma? Entendeu? Então, a gente tem que criar um círculo mais baixo de pequenos produtores, pequenos consumidores, e parar um pouco dessa globalização de consumo. A globalização de informação é ótima, agora de consumo nem tanto, né? Porque você vai ter alguns donos de tudo vendendo para todo mundo e contratando todo mundo, né, entre aspas, né, agora máquinas no lugar de pessoas. Só que para isso ele precisa de grande poder aquisitivo. Então, se a gente investir em pequenas empresas, né, no crescimento de pequenas empresas, por exemplo, a união de um grupo de pessoas para prestar um serviço, sem um ser dono da organização, mas, por exemplo, um grupo de 5 pessoas, o que a gente sabe fazer? Né? Qual serviço que a gente pode prestar para a sociedade? Na hora de consumir, quais são as empresas que não fazem uso explorativo de mão de obra, por exemplo, que geralmente são empresas pequenas, sejamos sinceros, né? Aqui no momento, eu vejo a gente sempre falar de multinacional, nacional, empresa grande, que vai ter o CEO faturando muito, mas se você pega, por exemplo, um mercado pequeno, você tem uma pessoa rica como dona? Sim, temos, mas não rica o suficiente para implementar um sistema de milhões de dólares, que é no caso do JP Morgan, no caso da IBM. Então, se você começar a dar mais atenção nessas pequenas empresas, de certa forma, você freia um pouco esse avanço. Porque se você está dando força para as empresas que não têm dinheiro para comprar, elas vão demorar mais para comprar. E se você para de dar dinheiro para as grandes, que já têm dinheiro para fazer tudo, elas não vão ficar investindo cada vez mais numa coisa que não está avançando tão rápido, né? E aí a gente tira também um pouco do poder delas. Obviamente também com as greves também ajudam um pouco a essa desaceleração, mas por outro lado também desespera mais, não estou falando que não deva fazer, jamais, eu acho que a greve ela é extremamente necessária, só que ela também pressiona o empresário a substituir logo a mão de trabalho. Né? Então, a gente tem que pensar, reivindicar o que nós estamos fazendo agora e pensar no que nós iremos fazer amanhã, porque nada do que eu fizer agora, reivindicar direito, aumentar meu salário, colocar estabilidade, menos horas de trabalho, nada disso vai impedir ele de me demitir ano que vem e pegar um robô no lugar. Então, a gente tem que olhar para os dois ângulos. Ok, olha, eu primeiro gostaria de agradecer a audiência do pessoal que começou desde o início. O pessoal que começou desde o início acompanhou um pequeno problema técnico que foi resolvido. Volte e meia, o pessoal falou que tinha alguns ruídos, mas estamos aprendendo, né? A live, ela, na verdade, essa transmissão nos ajuda cada vez mais a ir nos aprimorando, ao mesmo tempo que a gente tenta partilhar um conteúdo que é de suma importância para os trabalhadores. Principalmente nós, que estamos aqui na condição de representantes dos sindicatos radialistas, que tem uma categoria que está sendo duramente atingida por conta disso. Por causa da pandemia, que acelerou esse processo tecnológico do tal do home office, né? Então, estamos caminhando já para o final, gostaria de algumas considerações. Primeiro do Jota, e depois a gente vai passando para os outros convidados. Jota, o que você me diz? Podemos concluir com alguma coisa para cima em relação a essa nossa abordagem tecnológica, da indústria 4.0, da tecnologia cada vez mais aí, comendo os dedos e os braços dos trabalhadores, a solução é se organizar? Werneck, pegando só o gancho do pedacinho do final da fala do Leandro, só para nós entendermos aonde nós estamos pisando dentro dessa quantidade, dessa
pesquisa qualitativa e quantitativa do Facebook, da massa, o Facebook, até em 2018, foi a última pesquisa, ele tem 1.400.000 pessoas conectadas ao Facebook. 1.400.000 pessoas. A China tem 1.360.000 pessoas. Então, o Facebook tem mais pessoas do que o país com a maior população do mundo. Isso é só para nós tentarmos entender o que nós estamos falando. O Twitter tem 646.000 pessoas conectadas ao Twitter. Os Estados Unidos tem 318.000 pessoas. Não é milhões? Isso, milhões de pessoas. O Instagram tem 152 milhões de pessoas. Então, assim, dentro desse universo de quantidade de pessoas conectadas, mediante tudo aquilo que se é falado, com aquilo que é agregado para buscar as informações, percebe-se que o capital ele tem muito a avançar a nível de exploração aos trabalhadores, que, como bem disse o Leandro, nós vivemos nas redes sociais brincando. Estamos lá com os brinquedinhos novos, e o último, eu acho que, se não me falha a memória, foi aquele sobre fazer a sua filmagem facial. Então, brincava com a imagem facial aqui, brinca com a imagem facial ali. Na China, já tem tecnologia que, através desta leitura facial, assim como temos aqui hoje os rádios chamados radares inteligentes, já consegue ter e te dar o perfil de quem é aquela pessoa para o Estado. Mas também existe essa pessoa para o sistema do capital. Então, o que você pensa, da forma com que você discute certos tipos de assunto, a sua qualificação profissional, intelectual, tudo isso vai gerindo um perfilamento. Então, dentro desse perfilamento, eu sei quando e de que forma e a quantidade de vezes, assim vou citar um livro da Intersindical que foi construído com a classe trabalhadora, onde os trabalhadores do frigorífico poderiam trabalhar e a máquina aumentar alguns segundos. Um estudo que fizeram que os trabalhadores poderiam ter uma maior quantidade de produção se aumentasse mais 2 ou 3 segundos a velocidade dessa máquina. Após esse estudo, verificou-se que a quantidade de trabalhadores que decepavam o dedo da mão, e muitos deles só percebiam bem depois, porque trabalhavam também com alimentos frios, e não percebiam, inclusive, que tinham decepado o membro do corpo, através desses estudos. Então, para finalizar, temos que fazer essa discussão com a classe, temos que construirmos algo que vá ao embate de todo esse implemento que está ocorrendo na nossa categoria, na classe trabalhadora de forma universal, para nós termos uma ideia, quando se fala da globalização. Muitas pessoas pensam que é a Globo que inventou a palavra globalização. Não, essa globalização é essa exploração internacional. Antigamente você tinha uma ideia de um sistema capitalista que ficava limitado às fronteiras da fábrica, da cidade, do estado. Hoje é do universo. Hoje o sistema, para que as pessoas entendam como as coisas funcionam, quando foi criado pela TV Cultura, que é uma TV educativa, e essa educação, né, aproveitando que temos até um diretor e coordenador de sindicato que é trabalhador da TV Cultura, quando foi criado a necessidade de criar-se um programa educativo que se chama Rá-Tim-Bum, e que depois, na sequência, virou o Castelo Rá-Tim-Bum, já sentindo a necessidade e a preocupação de educar as crianças para que elas ficassem na frente da TV, mas assistindo o programa de vários programas. Então, para quem quiser, inclusive, voltar ou pegar pelo YouTube, entrar no canal da TV Cultura, assista ao Rá-Tim-Bum. Ele é um programa que ele tem vários programas, que já era uma forma de estar educando
essas crianças que hoje têm que fazer várias funções. Essas crianças de ontem são os trabalhadores de hoje que estão sendo explorados e fazendo várias funções. E pior do que isso, hoje, nós, como trabalhadores, não temos o contato físico com o dinheiro. Isso é muito importante frisar. Nós não sabemos valorizar o nosso trabalho, porque nós não pegamos mais o dinheiro físico. Houve-se um tempo lá atrás que você pegava esse dinheiro físico como cheque, como notas de papel, depois virou plástico através do cartão de crédito e débito. Hoje é virtual. Hoje 95% das contas você paga de forma virtual. Hoje você virou o bancário. Então a exploração não é apenas dentro do local de trabalho, e sim da forma com que o sistema vai te colocando. Então hoje você virou bancário, e você vai todo feliz, pega suas contas e paga pelo aplicativo, e se sente o cara. Você vai no supermercado, você está com muita pressa, você está de mau humor, e você dá graças a Deus quando você entra num supermercado que já tem um caixa rápido, que já é pelo sistema, sem o ser humano. Eu já fui lá, eu já paguei, você se sente empoderado. Você virou caixa do banco, você virou caixa do supermercado, e até novembro já foi autorizado pelo Banco Central, e eu vi através de uma entrevista de um banco digital, que os nossos bancos de dados vão ser liberados para nós gerenciarmos. Então, quando você for fazer qualquer tipo de negociação com uma empresa ou de empréstimo, seja lá o que for, você vai ser o responsável de administrar essa conversa, esse seu banco de dados, se vai ser liberado ou não. Então, a partir de novembro, nós seremos o quê? Além de caixa de supermercado, além de caixa do banco, começaremos a ser também gerentes do nosso próprio banco. E te pergunto, com todas essas funções que nós fazemos, sem ser aquelas que já fazemos dentro do nosso local de trabalho, nós recebemos alguma coisa? Ou nós temos algum desconto quando você opta ou você é imposto a passar por um caixa que já tem um atendimento totalmente digital? Já tem certos tipos de lojas em postos de gasolina que você entra através do seu cartão de crédito virtual, ele já faz a leitura, você pega o que você vai consumir, já é descontado na sua conta automaticamente e você sai de dentro da loja, já não tem também mais o atendente. É você que está fazendo o trabalho do atendente. Então, quando nós falamos dessa exploração do trabalhador, é para nós entendermos que não é apenas dentro do local de trabalho. E reafirmo e alerto, lembrando que esse local de trabalho já não consiste mais nas paredes. Já não somos mais trabalhadores explorados, que temos que sairmos das nossas casas e irmos até a planta X ou a planta Y. Hoje nós somos explorados em qualquer lugar que nós estamos, sendo trabalhadores seletistas ou não. Então fica essa forma de nós pensarmos, de nós refletirmos, porque se nós não entendermos que nós estamos sendo explorados 24 horas por dia, estaremos sempre caminhando e imaginando que nós somos as pessoas certas. E de fato somos. Para o sistema do capital, somos as pessoas certas de sermos explorados. Muito explorados. E fica aqui uma dica, para quem quiser entender um pouquinho mais, eu vou dar uma dica para vocês assistirem um filme que chama O Poço. Para quem ainda não teve ainda a oportunidade de assistir, assistam. E para nós entendermos, e futuramente, quem sabe, aí para as pessoas que estão assistindo, ou que futuramente irão assistir, sentarmos na mesa de um bar, algo que inclusive hoje está proibido devido à pandemia, mas conversarmos, tentarmos nos entendermos, tentarmos nos identificarmos. E um livro chama O Poder do Macho, também um livro muito bom, para nós entendermos de que forma com que o sistema nos aprisiona, nos explora e faz com que esse nosso eu macho, esse homem que é educado a não chorar, morra quieto e sendo explorado,
e hoje por esse capitão do mato invisível, que é a tecnologia, que é o algoritmo, que é a inteligência artificial. Muito obrigado. Valeu, Jota, obrigado você. Vou passar agora a palavra para o Daniel Lage, as nossas considerações finais aí, Daniel. Primeiro, eu queria agradecer o Sindicato dos Radialistas pelo convite. É muito bom estar entre camaradas fazendo esse debate. Um debate muito importante nesse momento, onde todo mundo, justamente porque a tecnologia virou uma solução para muitos trabalhos que foram para o home office, é um tema bastante importante porque está pegando para todo mundo. Eu queria terminar lendo um poema, se me permitem. Claro. Porque às vezes tem umas coisas muito simples que são ainda muito necessárias, né, como um poema. Porque a tecnologia, veja, ela produz coisas maravilhosas. Mas o sistema que a gente vive está tornando elas tenebrosas para a gente. E tem um personagem aí que é fundamental, que são os próprios trabalhadores. Aí tem um poema que diz que o que aconteceria quando esses trabalhadores perderem a paciência. Quando os trabalhadores perderem a paciência, as pessoas comerão 3 vezes ao dia e passearão de mãos dadas ao entardecer. A vida será livre e não a concorrência, quando os trabalhadores perderem a paciência. Quando os trabalhadores perderem a paciência, certas pessoas perderão seus cargos e empregos, o trabalho deixará de ser um meio de vida. As pessoas poderão fazer coisas de maior pertinência, quando os trabalhadores perderem a paciência. O mundo não terá fronteiras, nem estados, nem militares para proteger estados, nem estados para proteger militares prepotências, quando os trabalhadores perderem a paciência. A pele será carícia e o corpo delícia, e os namorados farão amor não mercantil e nem pelo sem-fio, enquanto é a fome que vai virar indecência, quando os trabalhadores perderem a paciência. Quando os trabalhadores perderem a paciência, não terá governo, nem direito, nem justiça, nem juízes, nem doutores em sapiência, nem padres, nem excelências. Uma fruta será uma fruta, sem valor, sem troca, sem que o humano se oculte na aparência, a necessidade e o desejo serão o termo de equivalência, quando os trabalhadores perderem a paciência. Quando, finalmente, os trabalhadores perderem a paciência, depois de 10 anos sem uso, por pura obsolescência, a filósofa faxineira, passando pelo palácio, dirá: declaro vaga a presidência. Obrigado pelo espaço, um abraço a todos. Legal. O poema, diz o poema de quem é? Poema Quando os Trabalhadores Perderem a Paciência, de Mauriase. Legal, então tá jóia. Vou passar agora a palavra para o Leandro. Por favor, Leandro, considerações finais aí para a gente estar encerrando aqui. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite. Foi bem interessante ver pontos de vista diferentes, principalmente por não estar tão inserido, né, na luta dos trabalhadores. Então, é bem interessante ver pontos de vista diferentes e também análises diferentes. Como consideração final, eu acho que a gente tem que olhar bastante para o problema que estamos enfrentando agora, só que sem deixar de olhar para frente, né? Porque o problema, você resolver os problemas de hoje já está atrasado, resolver simplesmente o problema de hoje, porque o problema de hoje, na verdade, ele foi semeado lá atrás, né? Com despreparo, com governos abusivos, com empresas abusivas também. Então, a gente tem que olhar para frente também para diminuir cada vez mais isso. Eu acho que a iniciativa da gente fomentar um círculo de base comercial, o que eu digo, como assim um círculo de base comercial? São realmente pequenas empresas, umas comprando das outras, pessoas comprando de mercados menores, tentando realmente abolir um pouco, né, das grandes potências, embora a gente saiba o quão difícil é isso, principalmente pela questão da oferta, né? As grandes empresas sempre vão arranjar um jeito de serem mais competitivas, mas aí é a questão da gente colocar um pouco também a mão na consciência e ver até onde vale economizar, né? Nós temos aí
inúmeras indecências públicas também de empresas, alguns boicotes já acontecendo, também há outras coisas que estão acontecendo, não somente a questão do trabalho, mas, por exemplo, desmatamento, todas as áreas. Eu acho interessante a gente ter mais consciência com o nosso consumo, que uma das coisas que aconteceu na pandemia, que eu venho notado, é que, assim, sempre vai ter os dois lados da moeda, né, o lado bom e o lado ruim, mas o consumo excessivo, que é exatamente o grande alimento das grandes empresas, esse consumo excessivo tem diminuído, né? Então, nós já temos aí enfraquecimento, por exemplo. Eu vou dar um exemplo que eu tenho aqui na minha casa. Eu praticamente, o tempo que eu estou em casa, eu não preciso mais ir ao mercado, porque tem um monte de carros vendendo tudo. Eu faço feira na porta da minha casa com os carros que passam, não vou mais ao mercado, né? Para comprar um macarrão, para comprar o pão, tem um monte de comércio ambulante na rua, com carros, etc., fazendo vendas, eu vejo bastante pessoas se reinventando dessa forma, né? Produtores aproveitando essa época de quarentena e indo para a sua, em vez de vender a mercadoria deles para o mercado, eles pegam o carro que eles têm e saem na rua para vender, né? E nisso a gente também acaba economizando, porque o preço do produtor é mais barato do que o preço do mercado, obviamente. Então, e também se reinventar. A gente tem que lembrar, se a tecnologia está sendo um problema agora, qual que é o ponto fraco dela? O ponto fraco é que ela não cria, ela só reinventa, ela só aprimora, desenvolve, mas criar algo do zero, isso a tecnologia não tem a capacidade, isso é uma coisa nossa de seres humanos. Então, eu não posso deixar de citar uma frase do Bill Gates, afinal ele é um dos grandes revolucionários da minha área, que é como fazer com que precisem da gente. As pessoas que estão desalocadas, é muito difícil pensar nisso, mas a gente tem que pensar, como eu posso fazer para que alguém precise de mim? O que eu posso fazer pela sociedade, por um comércio, por uma empresa? O que eu posso fazer por ela e por que ela deveria ou poderia precisar de mim, né? E aí tudo, obviamente, com grande consciência, porque o problema, na verdade, se a gente parar para pensar, não é a tecnologia, sim a ganância, né? Então, gostaria de encerrar assim. Beleza, vou passar para a Sanches agora. Sanches, dê a sua palavra final para a gente, agradecimento também. Obrigada pelo convite, foi muito bom, é muito importante esse diálogo, entender essa realidade, né, que é uma realidade da classe trabalhadora como um todo, independente das áreas de atuação. Gostaria de aproveitar esse gancho do Leandro e falar que, de fato, a gente tem que olhar para o futuro, mas o futuro, ele repete sempre o passado, a história nos diz, sempre. E o que se mantém sempre é a exploração da classe trabalhadora. Então, a gente vive isso em todas as revoluções industriais, a gente passa pelos processos, e o processo que vem dessa quarta revolução industrial é um processo de precarização, de exploração e de contínua ataque à nossa classe. E a transformação não se faz de forma individual a partir do consumo. A transformação se faz a partir da união coletiva, do combate e da nossa força como classe trabalhadora, parando a produção. Então, gostaria só de dizer que é um prazer, e se vocês precisarem, se vocês tiverem mais interesse, se vocês tiverem denúncias para fazer e quiserem conhecer um pouco mais sobre o Info, nós estamos em todas as redes sociais, Infoproletários, e nós somos um grupo, uma militância que busca combater e denunciar os abusos da exploração dos trabalhadores da área de tecnologia. É isso, muito obrigada. Tá certo, obrigado, Sanches. Eu queria agradecer, em nome da diretoria do Sindicato Radialistas, os convidados por estarem presentes, debatendo um tema muito importante, que chegou no final, talvez pegou as falas de um ou de outro. A gente abordou aqui a revolução digital, os rumos do trabalho do trabalhador e qual o seu papel como classe. A gente espera realizar novas lives, mais aprimorados tecnologicamente, mais aprimorados tecnicamente, mais aprimorados aqui do ponto de vista de conteúdo e de apresentação, porque tudo é um aprendizado. Então, em nome da diretoria, da nossa categoria, agradeço a todos os convidados e espero que na próxima oportunidade vocês possam estar presentes também, tá bom? Muito obrigado a vocês, convidados, obrigado pela audiência de quem acompanha a gente até agora. Até outra vez.